Render graças ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre, se renovam a cada manhã. Mais uma vez estamos aqui para trazermos uma reflexão. Hoje nós teríamos uma pergunta a fazer. Seria: quem tem direito de me dizer o que fazer? Ou eu não tenho o direito de te dizer o que você tem que fazer. Nós começamos a estudar o Eclesiastes nos seus capítulos 1 e 2 e nós vimos que o Eclesiastes, o Coelete, ele nos tem dito que tudo é rebel, né? Tudo é oco, tudo é vazio, tudo é ilusão, tudo é futilidade, tudo é inutilidade. E que a vida vivida neste mundo somente pelas nossas forças é querer pegar o vento pelas mãos, ou pegar o vento com a mão, e que tudo é uma eterna mesmice. Mas também o Coelete nos diz também, ele afirma que a vida e tudo que ela nos dá, ou tudo que ela nos traz, é um dom de Deus, ou seja, é um presente de Deus para cada um de nós. Então a nossa vida é um presente de Deus. E já no capítulo 3, que nós já faz tempo que a gente não lê o Eclesiastes, tivemos algumas reflexões antes, e no capítulo 3 o Coelete vai nos revelar, por meio da experiência, do estudo, da vivência dele, que tudo tem o seu tempo determinado debaixo do sol, ou também debaixo do céu, na nossa vivência aqui na Terra. Então vamos aqui, no capítulo 3, que é a questão de que tudo tem o seu tempo determinado, e ele fala: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem um propósito, segundo o estudioso, o Coelete, o Eclesiastes aqui. E nós sabemos que há tempo de nascer e tempo de morrer. Nós nascemos, passamos um período de peregrinação nessa terra e depois nós morreremos e morremos. Ele também diz que é tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar ou derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar. Lançar fora, deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Então tudo tem o seu tempo determinado debaixo do sol, debaixo do céu. É o que o Coelete aqui vai nos dar. Essa questão dessas ordens dos eventos da vida. E nós vamos ver aqui algumas coisas que acontece conosco, como chorar e tempo de rir. No nosso momento agora, tempo, nós gostamos muito, principalmente os latinos no caso, de abraçar. E hoje nós não podemos abraçar, é tempo de afastar, de ficar afastado. Existe o tempo de guerra, infelizmente existe, até hoje alguns países do mundo estão em guerra, e tempo de paz, que seria o ideal para todas as nações do mundo. Então o pensamento do Eclesiastes, ele vai nos dizer sobre isso. E ele também vai falar no versículo 9, qual é o proveito do nosso trabalho, da nossa fadiga aqui debaixo da terra? Porque ele vê que o trabalho, Deus, no versículo 10, Deus impôs ao homem, né? Parece-nos que é para nos afligir, segundo ele aqui. Mas nós conhecemos a estrutura de Gênesis, onde o trabalho foi a partir quando o homem cai, né? No capítulo 3 de Gênesis, ele passa a ser então realmente um peso, um suor. Nós iremos comer o nosso pão de cada dia pelo nosso trabalho, pelo suor do nosso rosto. Antes parece-nos que a terra dava o seu fruto e o homem então comia dali. Mas por causa da desobediência, do afastamento de Deus, então parece que nós somos afligidos pelo trabalho.
E tudo então no versículo 11 é interessante, parece-nos também que Deus deu ao homem uma perspectiva eterna para que ele possa enxergar além dessa rotina da vida, debaixo do céu, debaixo do sol. Então ele dá uma perspectiva, porque aqui diz o seguinte: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Apesar disso, então, além da eternidade, é interessante porque diz assim que sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, apesar disso, dele ter nos dado essa questão, essa perspectiva eterna de uma vida eterna, talvez não, depois da morte, né? Não, a morte não é o fim, a morte também é apenas um passo para uma outra coisa, segundo a Bíblia, que seria a vida eterna. Ele também fala que ele não revelou ao homem os mistérios da vida. Deu esse pensamento, essa questão, essa eternidade no coração do homem, mas também não revelou tudo ao homem, para que os mistérios que tem, né? Nos versos 12 e 13, ele volta a afirmar, o Coelete, que devemos desfrutar da vida da melhor maneira possível. Então nós vimos que Deus nos deu a vida para que nós pudéssemos viver nesse mundo que Ele criou, que Tov, lembram? Ele é muito bom, é um mundo maravilhoso. Hoje, num dia de sol, céu azul, maravilhoso, uma temperatura agradável, e tudo isso para nós podermos nos desfrutarmos disso, né? E Ele então nos coloca aqui nesse lugar e nós pudéssemos então viver da melhor maneira possível. O problema somos nós que não conseguimos entender como nós devemos viver em relação a esse Deus, da melhor maneira possível. Então ele volta a afirmar no capítulo, versículo 12 e 13, em relação a isso, que também é um dom, que é um presente, é doado para nós, é nos dado. E ele volta então a dizer isso para nós. No verso 14 e 15, ele afirma que tudo o que Deus faz vai durar eternamente. E nós, como seres humanos, nós não podemos acrescentar nada e nem tirar nada de tudo aquilo que Deus fez. Nós vemos aqui no capítulo, versículo 14 e 15. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que passou. Em tudo que já foi, parece-nos também que volta a acontecer novamente. Nós temos esses ciclos, algumas pessoas falam sobre a questão do vírus, do corona, mas nós tivemos já outros vírus até piores, outras pragas piores, então parece que retorna novamente, né? O que já foi aconteceu, já vai acontecer de novo, e há de ser, e o que, né? Então Deus também pode renovar também as coisas. No verso do 16 ao verso 21, o autor ele vai falar sobre o juízo, né? A falta de justiça na terra e a corrupção do mundo e a maldade do mundo. Nós vemos então que o mundo entrou por um caminho, infelizmente o mundo que eu digo aqui seria os homens, que não é o caminho que Deus gostaria que o homem andasse. Nós vemos que Deus nunca forçou nada. Ele sempre deu a opção de nós escolhermos o que devemos fazer. E, infelizmente, nós sempre escolhemos as coisas erradas. E entramos por um caminho de um desvio em que nós temos a falta de juízo, a falta de justiça, a corrupção e a maldade no mundo. Né? Mas que existe em tudo isso também um propósito, e o propósito a seu tempo, né? E no verso depois ele também vai comparar o homem ao animal, e o fim que terá o animal e o fim que terá o homem, que vai ser o mesmo fim. Todos nós, animais e homens, iremos todos morrer e iremos virar pó. Depois, na conclusão que ele faz no versos 22, ele vai dizer que o homem deve se alegrar, voltando até novamente a questão lá de trás, do verso que lemos atrás, que o homem tem que se alegrar na vida que ele tem, na vida que ele possui, né? Porque ele não sabe o que vai acontecer depois da morte. Nós não sabemos, e eu creio que tudo que é falado, isso é o meu pensamento, e não deveria nem colocar meu pensamento, nós não sabemos o que vai ser após morte, né? Então nós deveríamos então nos alegrar com a vida que nós temos, porque nós não sabemos o que vai acontecer, né? Mas a pergunta seria: como é que nós podemos nos alegrar
passando momentos de angústias, momentos de tristeza, momentos de aflições, momentos de temores, né? Quando nós podemos nos alegrar, quando nós não sabemos sobre o nosso futuro, o futuro da nossa família, o futuro dos nossos filhos, o futuro dos nossos netos, no caso. Bom, na verdade, eu não posso responder essas perguntas sem cair e incorrer no erro de me achar melhor do que você, de que te dá até diretrizes para você fazer ou não fazer. Não se esquecendo que nós temos na Bíblia aqui, quando o pessoal fala dos mandamentos, ali seria algo como se Deus estivesse dando um conselho para nós. Olha, vocês façam isso, né? Não deixem de fazer isso, porque se vocês não fizerem isso, vai acontecer isso. E nós chamamos os mandamentos, geralmente é os 10 mandamentos, mas são as 10 palavras. E nós temos outros mandamentos que nós chamamos de mandamentos, mas são alertas, são conselhos que Deus está dando para nós. Ó, não faça isso porque vai gerar isso aqui. Bom, então, é que eu não posso responder essas perguntas, como nós podemos viver. O que eu posso ler na Bíblia e passar seria que eu posso dizer que a decisão pertence a você. A decisão pertence a cada um. E que Deus nos deixou à vontade para que nós possamos praticar essa decisão nossa. Né? Você pode tomar a decisão certa, a decisão errada, mas cabe a você. Ao tomar a nossa decisão errada, nós depois não podemos culpar a Deus por ter tomado a decisão errada, né? A questão de Deus, parece-nos que Deus ele vai revelar a vontade dele em Cristo Jesus. Porque Jesus é a manifestação da palavra de Deus no nosso meio. E nós vamos ver, quando lemos as palavras de Jesus, nós vemos sempre a preocupação dele, sempre, e eu repito, sempre a preocupação dele é com o outro, com o próximo, e também existe a preocupação dele de nos mostrar Deus, de falar-nos quem é Deus, sobre o amor de Deus para conosco. Então nós temos a nossa vida debaixo do sol, debaixo do céu, e nós caminhamos e devemos viver da melhor maneira possível. E nós temos então a decisão de nós tomarmos, de seguir um caminho, aquele caminho que Deus está nos mostrando para seguir, e eu volto a dizer para vocês que isso é para quem crê. Se você não tem fé, não adianta, tem que ter fé em Deus, tem que ter fé em Jesus, que vem sempre nos mostrar o que devemos fazer. Isso inclui o nosso amor ao próximo, o nosso amor a Deus e o nosso amor a Jesus também. Então, ter fé de que eles estão, Jesus, Deus, o Espírito Santo, do nosso lado. Se nós assim desejarmos, você pode não querer. E que eles, na verdade, sabem o que sentimos, o que desejamos, o que anelamos, o que sofremos, o que precisamos e o que pensamos no nosso profundo, do nosso interior, do nosso coração, dos nossos pensamentos. Então nós temos essa questão de que Jesus, por diversas vezes, ele vai dar sinais do que nós devemos fazer. Então, entendendo que ele é a palavra de Deus manifesta, ele é aquilo que Deus quer que nós vejamos nele, que seria aquilo que Deus é. E Jesus vai, desses ensinamentos, dessas palavras, desses conselhos que Jesus vai dar, como Deus também deu no Antigo Testamento, é que nós não vivamos em ansiedade. E a ansiedade, nós já estudamos isso, que é aquele sentimento difuso de algo que ainda pode vir a acontecer. Não é o que está acontecendo aqui, é algo que pode vir a acontecer. E ele mostra, através das suas palavras, que nós devemos confiar nele e acreditarmos que ele é o nosso amigo, que ele é o nosso companheiro nessa jornada de peregrinação nossa na terra, né? Na vida que Deus nos deu nessa terra maravilhosa aqui. Nós temos um texto lá em Mateus 11, em que Jesus vai nos dizer algumas coisas, e nós temos aqui, interessante, e eu vou falar para vocês em duas versões, em 3 versões na verdade. A versão da revista atualizada, a versão da NVI, que é
a NVI, e a NTLH, que é o Novo Testamento, linguagem de hoje, e a nova tradução internacional aqui. Bom, o que Jesus diz para nós? Ele diz o seguinte, no verso 28. Tá? No verso 27 ele vai dizer que ele, o Pai, ele conhece o Pai, o Filho conhece o Filho, o Pai conhece o Filho conhece o Pai. E nos versos 28 em diante ele vai dizer, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para nossas almas, para as vossas almas, desculpa. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Na NVI vai dizer assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E então na nova tradução da linguagem de hoje, o Novo Testamento da linguagem de hoje, diz assim, venham a mim. Todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Então a pergunta que foi feita no início, no título desse estudo, que seria, quem tem o direito de me dizer o que fazer? E seria também, eu não tenho o direito de te dizer o que você tem que fazer. Ela requer uma resposta. E eu também não posso e não tenho o direito de dizer o que fazer, mas eu posso aconselhar a você, como Deus estava aconselhando ao povo de Israel no Antigo Testamento, como Jesus está aconselhando as pessoas aqui no Novo Testamento, a olhar a vida de Jesus e ouvir o que ele está dizendo para você, né? Então, assim, eu creio que você pode tomar uma decisão na direção correta, uma decisão em sua vida, essa vida que é um dom de Deus, que Deus deu para você. Então nós vimos aqui que tudo tem o seu tempo debaixo do sol, debaixo do céu, tudo o seu tempo vai acontecer, porque é o normal nosso caminhar, nossa peregrinação, mas que você também tem que tomar uma decisão. E eu não posso dizer para você tomar essa decisão, porque eu não tenho esse direito. É uma decisão que você tem que tomar diante de Deus, diante de Jesus e diante da sua fé em relação a isso. É interessante porque eu vejo pessoas que são ateus, alguns são ateus que nem sabem, eu não sei, é um problema deles, mas muitas pessoas se dizem ateus porque eles não conseguem compreender, aí a fala é o seguinte, o discurso é o seguinte, como é que pode existir um Deus com tanta maldade no mundo? Bom, a maldade não foi Deus que está plantando, a maldade somos nós, os homens, que estamos plantando ela, que estamos semeando, e nós temos colhido o que nós temos semeado. Então, a direção, a decisão, o livre-arbítrio pertence a você, eu não tenho direito. Eu só posso dizer naquilo que eu acredito, e eu acredito no que nós estamos lendo na palavra de Deus, que Jesus então nos ama, ele te ama e ele se preocupa com você, e ele se preocupa para que você possa viver da melhor maneira possível nesse mundo que já dissemos maravilhoso que ele criou, né? Que Deus formou. Depende de você. Depende de você querer, depende de você analisar. É racional, é você pegar e dizer, bom, Deus não me ama. Bom, Deus não te ama? Se Deus não te ama, por que Ele deixou você vir a esse mundo? Se Deus não te ama, por que Ele enviou Jesus Cristo para morrer no seu lugar? Se Ele não te ama, por que Ele permite que você respire o oxigênio? Por que Ele te abençoa? Por que Ele dá chuva? Por que Ele dá sol? Por que Ele dá comida, o alimento, a água para você? Ele não te ama? Então é racional o negócio. Você também tem que pensar. Não é sentimento de achismo ou muita espiritualização.
é mais a questão racional de você acreditar ou não. Nós temos uma vida e a nossa vida caminha, nós somos peregrinos, nós nascemos a tempo de nascer e nós vamos morrer. Mas como nós vamos viver esse tempo do nascimento até a morte, depende somente da gente, de nós entendermos ou não. Se ele está dizendo aqui, ó, lança sobre mim, né? Venha sobre mim, você, o seu fardo, você está carregando, está pesado, a carga, eu vou te dar descanso. Não é a carga do homem, é a carga de Jesus, né? Sejam meus seguidores, ele diz na linguagem de hoje. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e eu tenho um coração humilde e vocês encontrarão descanso. Se você quer paz, não é a questão de se você quer ter descanso para você morrer, não é isso. É um descanso, um basta na ansiedade, um basta nas questões problemáticas das nossas vidas que nós não vamos muitas vezes conseguir resolver, e acreditar de que nós podemos lançar sobre ele, porque a carga, o jugo, o peso que ele coloca sobre nós é leve. Ele não impõe, ele não é um ditador, ele não é um tirano, ele não é uma pessoa que vai te esganar para que você o obedeça. O que ele quer fazer e o que ele tem para você é o melhor. São os pensamentos melhores que ele tem para nós. E depende de nós acreditarmos ou não. Mas aí vai entrar na questão do que você tem que fazer. E não sou eu que posso dizer. Aliás, eu entendo que ninguém pode dizer. Não existe pastor na terra. Não existe qualquer outra pessoa, por mais que ela seja santificada, que possa te dizer o que fazer. Porque é uma questão de foro íntimo. É você, Jesus e Deus. Não é você, a sua esposa e seu marido e Deus. É você e Deus. Não é você, a sua família e seus amigos e Deus. Não, é você e Deus. É tomar a sua atitude, de tomar o seu caminho, de tomar o que ele está dizendo. Vinde a mim, né? Vocês que estão cansados. Pega o meu jugo é suave. Não é pesado, não é para destruição. Né? Então volta que quem tem o direito de dizer a você o que deve fazer? Jesus está aconselhando, Deus está aconselhando. Olha, esse é o melhor caminho. Agora depende de você. Se você acredita ou não acredita, aí já é com você. Se você quer ter um relacionamento mais íntimo com Ele, é com você. Não é com os outros, é com você. Não são os outros, é você. E Deus vem desde lá do princípio se revelando, falando, e vai culminar com a vinda de Jesus, a manifestação do amor da palavra de Deus nesse mundo. E ele vem sempre preocupado com você, sempre olhando para você. Ele não vem para pisar naquilo que diz, né? Que ele não veio apagar o pavio que fumega, nem a cana que está quebrada. Ele não veio pisar, ele veio trazer alento, ele vem trazer cura, ele vem enxugar suas lágrimas, ele vem abraçar você no momento difícil, dessas lutas, desses momentos de angústia, das aflições, temores que nós passamos. Todos nós passamos, não tem ninguém no mundo, mesmo que seja aquele cara mais rico do mundo, ele também tem esses problemas, essas aflições, tristezas, angústias, esses sentimentos de morte que assolam, que nos pegam, que nos tomam, e que nós pensamos muitas vezes, e nós sabemos que tem pessoas que se matam por causa disso. Ele vem para que você, dizendo para você, olha, toma uma decisão, cara. Eu estou dizendo para você que é comigo. Lança para mim, vem aqui, né? Pega o meu fardo, pega a sua cruz, e a sua cruz não é a cruz do outro, é a sua cruz, e siga ele. São conselhos. A decisão é sua, o livre-arbítrio é seu, para que nós possamos viver da melhor maneira possível. Como é que é a melhor maneira possível? Eu não sei, cada um tem a sua melhor maneira possível de viver nessa terra que Deus colocou, mas que é necessário que tome uma decisão clara, né? De você ouvir a voz. Existem várias vozes no mundo, existem vários... você pode pegar livros de autoajuda e você pode pegar homens santos, como se diz, e você pode segui-lo. Mas ele está dizendo uma coisa que é muito mais profunda. Então Jesus vem manifestar
quem é Deus na terra, para que você possa, ao olhar para Ele, você olhar para Deus também e ver o mesmo. Eu e o Pai somos um, que é o versículo de cima aqui, o versículo 27 do capítulo 11 de Mateus. Jesus traz um jugo leve, suave, o fardo suave, e Ele carrega junto com você. Não nos esqueçamos daquela antiga oração, né? aquela que era ela era católica, inclusive, dos pés na areia, que a pessoa caminhava quando estava tranquila a vida dela, e ela via quatro pegadas atrás, e ele percebeu que nos momentos mais difíceis tinha só uma pegada. E ele vai dizer então para Deus, né? Dizer o seguinte, poxa, nos momentos mais difíceis o Senhor me abandonou. Aí a resposta foi o seguinte, nos momentos mais difíceis eu estava te carregando no colo. Então eu creio que é essa situação, não pelo que Ele pode fazer por você, não pelo que Ele pode realizar por você, mas pelo que Ele é. Você acha que Ele te colocou nesse mundo para você só ter sofrimento? Não. E no mais eu posso dizer para você o que o velho e antigo hino dizia, né? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa lida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Aí tem um refrão, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Aí diz lá, se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confessando e perdoando, segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu e jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Deus abençoe a sua vida e que você possa tomar a decisão certa. Ninguém pode dizer o que você tem que fazer, ninguém. Mas você pode tomar a sua decisão. Que Deus abençoe a sua semana, abençoe a sua vida, abençoe a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Amém.